nosso amigo Paulo Nogueira Batista já está aqui com a gente. Deixa eu colocar aqui com a gente. Tudo bem, Paulo? Bem-vindo. Obrigado. Tudo bem, Miguel? Tudo bem, Glauco? Bom ver vocês e saudações a todos que nos acompanham. Ô, Paulo, então já vou passando para você para comentar esse breaking news, né? Não é, já era esperado que houvesse alguma reação. Eu já estava esperando, né? O STF não se vergou às ameaças e à chantagem do governo americano, da Casa Branca, né? O Trump mandou cancelar imediatamente o processo contra Bolsonaro, com caixa alta, naquele estilo do Trump. O STF não apenas não se vergou, não se submeteu, como no mesmo dia, né, ele ainda, no caso nem foi o STF, foi o PGR, né, a Procuradoria-Geral da República, publicou o pedido de condenação do Bolsonaro, e hoje o STF mandou o Bolsonaro colocar tornozeleira eletrônica, proibiu o uso de rede social do Bolsonaro, né, dentro de um processo contra o Eduardo Bolsonaro, numa decisão do Alexandre de Moraes muito dura, muito completa, citou até Machado de Assis, anunciando que a soberania do Brasil não pode ser ameaçada, não está à venda, muito duro, uma decisão de 48 páginas, muito forte, repetindo o conceito e a palavra soberania repetidamente, né? Ou seja, sem medo, e eles já estavam esperando. O Alexandre de Moraes não é bobo, sabe que teria alguma reação. A reação veio, Alexandre de Moraes e nem ninguém mais do STF pode ir à Disney. Proibiram eles de frequentar a Disney. Qual a sua opinião sobre isso, Paulo? Boa noite. Boa noite. Olha, Miguel, eu acho que o Supremo, o Alexandre de Moraes, a PGR e o próprio presidente Lula têm tido uma atitude muito correta diante das ameaças à soberania brasileira. Muito correta. Desde o momento que começou esse ataque do Trump ao Brasil, ao governo Lula, às instituições brasileiras, nós temos tido um comportamento muito positivo, muito claro, afirmativo, de um nível muito superior àquele que caracteriza as manifestações do presidente dos Estados Unidos. Então, eu estou muito contente de ver as entidades brasileiras, as instituições brasileiras, as grandes lideranças brasileiras reagindo à altura do desafio que foi colocado para o Brasil. Paulo, em relação àquilo que a forma como o Brasil está conduzindo, você disse que é correta, mas assim, quando a gente vê o Donald Trump, né? Primeiro ele ameaça com tarifas, diversos países diferentes, com motivações sempre distintas. Só que no caso brasileiro, ele usou uma justificativa, pelo menos na carta que ele endereçou ao governo brasileiro, inclusive postou primeiro em rede social, na rede social dele, antes do governo brasileiro receber oficialmente esse comunicado, ele deu uma justificativa que é essencialmente política, relacionada à questão do ex-presidente Jair Bolsonaro. Primeiro, queria saber, na tua experiência, né? Você é alguém que tem um grande conhecimento das relações exteriores, né? Das relações econômicas entre países. Você já tinha visto uma ameaça, mesmo por parte de um país que costuma interferir nos assuntos internos de outros países, ser tão explicitada como foi no caso de Donald Trump em relação ao Brasil e com uma motivação explicitamente também política? Nunca vi algo parecido antes, não me lembro de ter visto o uso das tarifas de importação como instrumento de chantagem política contra outro país. Que aconteceram foram duas coisas, pelo menos, que foram levantadas de ordem política, né? A suposta caça às bruxas ao ex-presidente Bolsonaro e seus familiares e
ordens ilegais e secretas do Supremo para atingir mídias sociais americanas, big techs americanas. Então, ele interveio dessa maneira. Ele mencionou de passagem algumas questões econômicas, que o Brasil pratica tarifas altas, que o Brasil tem barreiras não tarifárias, mas esse pedaço não teve destaque nessa carta, né? E não tem muita credibilidade essa referência a barreiras tarifárias e não tarifárias por parte do Brasil, porque, a despeito dessas supostas barreiras ou dessas reais barreiras que existem, o Brasil mantém um déficit com os Estados Unidos há muito tempo, como se sabe, né? Então, eu diria a você o seguinte, que é uma forma super heterodoxa de justificar uma imposição tarifária, né? Já veja você que a maneira como ele vinha impondo tarifas desde o início do seu governo é uma maneira economicamente irracional, justificada de maneira tosca e até ridícula, quando ele lançou várias tarifas contra diversos países. Na verdade, ele aplica metralhadora giratória tarifária, atingindo a maior parte do mundo, né? Até aliados próximos dos Estados Unidos, como Canadá, Reino Unido, União Europeia, Japão, foram atingidos, Coreia do Sul, né? Então, é uma movimentação muito estranha, que, no meu modo de ver, além de causar danos a outros países, causa danos aos Estados Unidos, à economia americana e também ao prestígio dos Estados Unidos no mundo. Isola os Estados Unidos, né? Então, quanto ao Brasil, a Carta Brasileira teve essa singularidade. Eu não me recordo de ter visto nenhuma outra manifestação do Trump, quando praticou tarifas, justificando a medida por fatores extraeconômicos, como a questão do Bolsonaro, a questão das mídias sociais americanas, né? Não vi. Agora, a questão, Glauco, é a seguinte: ele ameaçou impor tarifas de 50% a partir de 1º de agosto, né? Em pouco tempo. O que significa isso? Significa um prejuízo imediato. Ainda que as tarifas não tenham entrado em vigor, e mesmo que elas sejam adiadas, elas já provocam um prejuízo imediato para os exportadores brasileiros, para a cadeia produtiva de exportação brasileira e para os fornecedores e para os importadores americanos, porque você eleva o custo, o preço, né, de produtos que o consumidor americano compra e eleva os produtos dos bens e leva o preço dos produtos intermediários que a cadeia produtiva americana compra, não é? Então, é um tiro no pé de várias maneiras. E a questão que a gente podia discutir um pouco é como é que o Brasil deve reagir a isso. Porque os discursos estão ótimos, do presidente, os outros, né? Está tudo muito bem. Mas o que vai ser feito na prática? Sobretudo se as tarifas entrarem em vigor, o aumento tarifário entrar em vigor em 1º de agosto, como ele anunciou. Ô, Paulo, a gente tem como o governo vai reagir, a gente não sabe, né? O governo está trabalhando de forma muito coletiva, né? Conversando com os empresários, com a sociedade civil, né? Está tentando fazer dar uma resposta de forma muito coletiva. O presidente Lula delegou para o vice-presidente Geraldo Alckmin a liderança desse processo de conversa com a sociedade civil, né? Sobretudo os setores que poderiam ser mais atingidos com esse tarifaço, né? E pelo andar da carruagem vai vir, né? Então é melhor todo mundo apertar o cinto, porque o governo Trump não está dando nenhum sinal de que vai recuar. Pelo contrário, a mensagem que veio do secretário de Estado, Marco Rubio, foi que vai vir com muita força, 50%, o que vai significar praticamente o rompimento das relações econômicas com os Estados Unidos, né? Que é o segundo maior mercado do Brasil e o primeiro mercado de vários setores nacionais, né? E aqui a oposição bolsonarista está indo basicamente para o terrorismo, né? Até daqui a pouco vou colocar um vídeo aqui, o vice-líder da oposição
já está chamando as Forças Armadas. Tem um videozinho aqui, Paulo. Coloca aí, Gui. Coloca aí logo. Coloca logo. É importante para o Paulo ouvir. Entendeu? Aí eu passo para o Paulo. Sou o deputado federal, Coronel Crisóstomo, vice-líder da oposição na Câmara dos Deputados. Chegou o momento de nós dizermos o seguinte: chega de perseguição. O Brasil não quer isso. O povo brasileiro não aceita isso. Não somente nós, parlamentares aqui do Congresso Nacional, mas chega. Nós não podemos ter um único sujeito, uma única autoridade perseguindo impiedosamente um presidente, um ex-presidente que só pensa em fazer coisas boas para o Brasil. E na década de 60 e 64, a imprensa agiu em favor do povo. Está na hora da imprensa brasileira agir em favor do povo brasileiro. São os senhores que estão aqui, não somente nós, deputados e senadores, os senhores que são da imprensa brasileira, defendam o Brasil, defendam o nosso povo. Nós não aguentamos mais isso, queremos paz, o Brasil quer paz, senhores. Nós estamos entristecidos com isso que aconteceu com o presidente Bolsonaro agora. Aonde nós vamos chegar? O que querem fazer do Brasil? Porque o comunismo já está à porta. Eu só quero fazer o último pedido aqui agora para as Forças Armadas. Eu sou das Forças Armadas, me orgulhava das Forças Armadas, me orgulhei das Forças Armadas em 64, embora fosse ainda menino, criança. Hoje eu quero dizer o seguinte: Forças Armadas, estejam ao lado do povo brasileiro, estejam ao lado da democracia. Paulo, o que você acha disso? Paulo, desculpe ligar esse microfone. Paulo, desculpe. Pode falar. Olha, Miguel, a extrema-direita brasileira, representada por esse cidadão aí no vídeo, está ficando isolada. Por enquanto, pelo menos, o efeito desse embate Trump-Brasil para defender Bolsonaro tem resultado no isolamento da extrema-direita, que está sendo criticada urbi et orbi, né, pela ligação que está tendo com essa ofensiva trumpista sobre interesses econômicos brasileiros muito concretos, né? Agora, se for verdade o que você disse antes de passar esse vídeo, que o governo Trump vai, de fato, começar a praticar 50% de tarifas a partir de 1º de agosto, um tarifaço, né? Então o governo brasileiro deve estar se preparando, espero que seja, para reagir, para aplicar a reciprocidade que o presidente Lula disse que aplicaria. Como? Na minha opinião, na opinião de vários economistas que têm avaliado essas situações no mundo, a reação tem que ser cirúrgica, tem que ser bem planejada e situada naqueles setores que vão ser mais importantes, vão provocar um efeito mais importante econômico e político nos Estados Unidos. Foi cirúrgica a reação da China, quando ela sofreu o primeiro ataque. Outros países devem também fazer reações cirúrgicas, porque o Trump está atingindo todo mundo. Se China, União Europeia, Japão, Brasil, Canadá, México, todos fizerem reações cirúrgicas às medidas tarifárias, quero dizer, cirúrgicas, não se trata de responder aos 50%, com 50% geral. Não. Tem que avaliar bem o que nós importamos dos Estados Unidos, que é importante para nós, o que não é tão importante, e o que a gente atinge nos Estados Unidos impondo medidas retaliatórias. Porque agora, tudo bem, o discurso está muito bom, mas eu quero ver o que vai acontecer na prática, quando essa realidade tarifária, essa ameaça tarifária se materializar. Veja, Miguel, vou repetir uma coisa que é importante. O efeito adverso da medida americana já aconteceu, já está acontecendo. Já está afetando o funcionamento dos setores que exportam para os Estados Unidos, impedindo embarques, reduzindo o valor das ações dessas empresas na Bolsa, não é? Então, os efeitos econômicos já aconteceram. Mesmo que ele adiasse, digamos que ele dissesse, vou conversar com o Brasil, negociar duro, vou dar mais 30 dias, isso não é vitória. Porque
porque persiste a incerteza que é destrutiva do processo exportador brasileiro para os Estados Unidos. Então, os Estados Unidos são importantes. O primeiro parceiro nosso é a China, depois a União Europeia, depois são os Estados Unidos, né? Mas é um parceiro ainda importante. E é importante para alguns setores da economia brasileira, né? Setores muito importantes da indústria e do setor primário exportador brasileiro, né? Então, o governo vai ser uma batalha dura essa, né? Mas o governo tem que se entender com os outros países que estão sendo alvos dessas medidas, verificar o que eles estão fazendo, coordenar de alguma forma. Cada país vai adotar suas medidas, né? Mas entender o que os outros estão fazendo para que o valentão, o bully, sinta a contrapartida que ele está fazendo. Inclusive, é de se esperar que dentro dos Estados Unidos, essas medidas agressivas que ele está tomando contra vários países acabem minando também o apoio a ele, né? Então, é hora de saber o seguinte, com o valentão, não se baixa a cabeça, porque aí o ataque piora. Eu sei que ele disse que se o Brasil retaliasse, que ele aumentaria a tarifa. Mas 50% já, como você disse, já praticamente inviabiliza o comércio, né? Então, deixa ele aumentar, deixa ele dizer que vai para 100. Como fez a China, você lembra? A China ficou impassível. Ele aumentando de 50 para 100, de 100 para 150, 150 para 200, algo assim. E a China respondeu na mesma medida e ele acabou tendo que voltar atrás, né, em relação à China. Então, esse americano é um presidente irresponsável, extremamente volátil, né? Veja que ele está expressando o que são os Estados Unidos também, né? Não vamos ter ilusões de que é um ponto fora da curva. É apenas um sujeito muito desequilibrado que manifesta uma coisa real, que é o poder imperial americano e a sua vontade de não aceitar o declínio. A resposta é longa demais. Miguel, só uma coisa. Vocês viram que ele falou hoje, o Trump de novo? Ele ameaçou de novo os BRICS, hoje, dizendo que se os BRICS insistirem em criar uma moeda de reserva alternativa ao dólar, que os BRICS vão acabar. E disse assim, nós não podemos perder o status de moeda de reserva para o dólar, porque isso seria equivalente a perder uma guerra mundial. Então, que não venham. Então, como é que eu interpreto isso tudo? Os Estados Unidos são uma superpotência delinquente no momento, em declínio, inconformada com esse declínio, e tomando medidas cada vez mais desesperadas. Isso já vem de antes, dos governos anteriores. Com Trump alcança um ápice, né? E nós temos que, como você disse, apertar os cintos, porque vem turbulência por aí e o Brasil não pode baixar a cabeça, não pode ficar no discurso só. Agora, Paulo... Glauco, desculpe, eu pedi para o Guilherme subir o vídeo do Trump. Já está circulando aí nas redes, vou colocar daqui a pouquinho. Ele, de fato, faz essa ameaça aí bem direta de destruir os BRICS, o que é muito ridículo, mas você não acha, Paulo, que tem um efeito contrário, né? Porque a razão de ser dos BRICS uma das razões, né, é justamente se contrapor a esse hegemonismo, a esse absolutismo imperialista americano, e que quando o Trump ele age dessa maneira, muito ameaçadora, muito autoritária, ele acaba justificando, né, a razão de ser dos BRICS. Inclusive, essa questão, por exemplo, que se fala muito, a democracia, mas até nesse último encontro dos BRICS, teve o fórum o Conselho da Sociedade Civil, né, o Conselho Popular, que eu participei bastante. Se falou muito que se fala muito em democracia, né, que os BRICS têm países que não são democráticos e tudo, né? Uma besteira, na minha opinião, ficar pensando nesses termos, mas, sobretudo, é contraditório, porque quando se pensa em democracia, Paulo, eu queria muito ouvir sua opinião sobre isso. A democracia, ela não vale, então, para o mundo?
para a questão internacional? Ela só vale uma questãozinha local, quando se pensa na gestão do planeta, de você ter um debate internacional, democrático, em que todos os países do mundo possam ter sua opinião. Isso não vale? A democracia não vale mais? Isso que também... Eu vou ligar esse microfone aqui. Estava vazando. Isso não vale mais? Isso que me espanta. E a mídia ocidental não pensa mais em democracia. Os Estados Unidos tem que mandar no mundo, ele pode impor tarifas para o mundo inteiro e acabou. O que você pensa sobre isso? Amigo, nunca houve democracia no plano internacional. No plano internacional, o que prevalece é o poder de um grupo de países hiperdesenvolvidos. Se você pega, por exemplo, o sistema econômico internacional, financeiro, monetário, ele é todo não digo, mas a maior parte dele é controlada pelo Ocidente político, pelos Estados Unidos e aliados. E esse sistema é usado como instrumento de poder dos países desenvolvidos, notadamente dos Estados Unidos. Então, nunca houve democracia. A democracia, quando existe, mesmo assim, com muitas ressalvas, é no plano nacional. Não é? É ali que pode haver democracia. Mas esse discurso democrático, entre aspas, que os americanos e europeus usam, está muito desmoralizado. Por quê? Porque eles estão, eles mesmos, atingindo a sua democracia, proibindo as manifestações da liberdade de expressão, proibindo, por exemplo, críticas a Israel, deportando pessoas por suas opiniões, entende? Isso está acontecendo na Europa, está acontecendo nos Estados Unidos. A democracia lá já não é o que foi no passado. E, de qualquer maneira, Miguel, tem muita hipocrisia nisso, porque, mesmo nos melhores tempos, as ditas democracias ocidentais, elas eram plutocracias, onde o poder do dinheiro sempre pesou muito e pesa muito agora também. São os grandes lobbies que compram o Congresso, que compram o Executivo, entende? Então, essa conversa democrática não convence ninguém. Embora a gente valorize, eu pelo menos valorizo, né, a democracia no sentido da liberdade de expressão, a liberdade de escolha de seus dirigentes, ela está muito erodida. Então, quando usa esse argumento contra os BRICS, não cola, entende? Não cola. Porque você disse bem, Miguel, o que são os BRICS, que agora tem 10 países membros plenos? Né? Eles são o principal contraponto, vamos dizer assim, à hegemonia ocidental, né? Ocidental, entendendo os Estados Unidos, Europa e aliados, né? O contraponto. Agora, veja uma coisa curiosa. Eu posso te dizer isso com base no fato de que eu fui participante do processo BRICS desde que ele começou. Começou efetivamente em 2008, sabe? Então, como delegado brasileiro nas negociações do G20, nos BRICS, dentro do FMI, onde eu estava, o que eu pude notar? Que nenhum dos BRICS, ao longo dos anos, tinha uma retórica agressiva, tinha a intenção de minar o Ocidente. O Trump chegou a dizer que o BRICS foi criado para destruir o dólar. Isso é fake news, total. A questão monetária da desdolarização só surgiu muito recentemente no âmbito dos BRICS, digamos há 5 anos atrás, 4 anos atrás, ou mais recentemente até, por causa da maneira abusiva como os americanos, já no governo Biden, começaram a agir, confiscando reservas de vários países, interrompendo pagamentos, excluindo, aplicando sanções. Aí os países dos BRICS, notadamente a Rússia, ficaram preocupados e começaram a examinar alternativas. Então, a desdolarização já começou, quer o Trump queira, quer não, porque os países estão transacionando cada vez mais em moedas nacionais. Por exemplo, Rússia e China, mais de 90% do comércio desses dois países é feito em moedas nacionais hoje em dia. Só um exemplo, né? Esse processo está avançando. E nos BRICS há uma discussão importante, eu diria estratégica, que é de criar uma plataforma de pagamentos transfronteiriços alternativa ao SWIFT, que é controlado pelo Ocidente. Esse seria um excelente produto para o Brasil alcançar, né, no exercício da sua presidência até o final do ano de 2025, presidência dos BRICS. Né? E esse seria um passo para tomar passos ainda mais importantes
que seriam assim, uma quase revolução no sistema internacional, que seria introduzir uma unidade de conta nova dos BRICS, ou de um subgrupo desse país, como transição para a nova moeda de reserva. Que é isso, contra isso é que o Trump está deblaterando já há algum tempo, e voltou a falar hoje. Entende? Essa é a questão central. E eu vinha sentindo, viu, uma certa timidez de setores do governo brasileiro em colocar esses assuntos na mesa. Entende? Até que o presidente da República, poucos dias antes do início da cúpula, falou de novo no assunto de maneira correta e enfática, dizendo que os BRICS querem criar, ou devem criar, uma moeda alternativa para transações internacionais. Perfeito. Agora, de novo, como é que esse discurso está muito bom. Espero que energize o governo, inclusive aqueles setores mais recuados, né? Mas é preciso passar da palavra à ação, né? E a cúpula do Rio, a cúpula dos BRICS no Rio, apontou o caminho que eu espero seja seguido no segundo semestre. O Trump vai espernear? Vai, mas não vai conseguir impedir, porque ele não tem condições de impedir que países soberanos definam mecanismos de financeiros entre si, monetários, entende? Eles, ao fazer essas ameaças, ele só se desgasta, né? E só reforça a nossa convicção de que nós precisamos ter sistemas alternativos aos sistemas controlados pelos Estados Unidos. Entende? Ele só dá um tiro no pé, esse Trump, né? Por isso que eu sempre digo, meio brincando, meio sério, né? Obrigado, companheiro Trump, né? Ele está fazendo um serviço à humanidade, que é enfraquecer o império norte-americano, enfraquecer esse império delinquente, que são os Estados Unidos, não é de hoje, né? É uma longa história de delinquência internacional que os americanos praticaram, né? Muito bem. Glauco, deixa eu liberar o Paulo. Eu combinei com ele 30 minutos, né? Eu cumpro minha promessa. Paulo, muito obrigado, então, até a próxima. Obrigado, Glauco, obrigado, Miguel, até a próxima. Tchau.